Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sucesso em Audiobook. Hoje você vai ouvir a parte 3 do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Para você que é novo por aqui, eu já vou pedindo, deixa o seu like, se inscreve no canal porque isso ajuda bastante a gente que está aqui produzindo esse conteúdo para você, tá bom? Então vamos ao seu audiolivro. Capítulo 6. Ritmo hipnótico. Que lei misteriosa é essa pela qual você toma controle permanente dos corpos das pessoas, mesmo antes de possuir as suas almas? O mundo inteiro vai querer saber mais sobre essa lei e como ela funciona. Não será fácil descrever essa lei para você, de tal forma que você possa entendê-la facilmente, mas você pode chamá-la de ritmo hipnótico. Essa é a mesma lei pela qual as pessoas podem ser hipnotizadas. Então, você possui o poder de usar as leis da natureza como uma teia, na qual você mantém as suas vítimas em eterno controle. É isso que afirma? Isso não é somente o que eu afirmo, isso é a verdade. Assumo o controle de suas mentes e seus corpos, mesmo antes de eles morrerem, sempre que consigo atraí-los ou assustá-los por meio do ritmo hipnótico. O que é o ritmo hipnótico? Como você o utiliza para ganhar a maestria permanente sobre os seres humanos? Terei que voltar no tempo e no espaço e dar a você uma breve descrição elementar de como a natureza usa o ritmo hipnótico. De outra forma, você não será capaz de entender a minha descrição e de como uso essa lei universal para controlar os seres humanos. Vá em frente. Mantenha a sua história focada em conceitos simples com os quais eu consiga, através de minha própria experiência e conhecimento, aplicar as leis naturais conhecidas. Muito bem, farei o meu melhor. Você, é claro, sabe que a natureza mantém um balanço perfeito entre todos os elementos e toda a energia no universo. Você pode ver que as estrelas e os planetas se movem com uma precisão perfeita, cada qual respeitando o seu próprio lugar no tempo e no espaço. Você pode ver que as estações do ano vêm e vão com uma regularidade perfeita. Tire suas próprias conclusões considerando que o carvalho deriva da noz e o pinheiro cresce baseado na semente de seu ancestral. Uma noz nunca produzirá um pinheiro, e um pinhão nunca produzirá um carvalho. Essas são coisas simples que qualquer pessoa consegue entender. O que é difícil realmente de se ver é a lei universal através da qual a natureza mantém um balanço perfeito por toda a miríade de universos. Vocês, humanos, tiveram consciência de uma fração dessa grande e imutável lei universal quando Newton descobriu que ela mantém a Terra na sua posição exata e faz com que todos os objetos materiais sejam atraídos para o centro da mesma. Ele chamou isso de lei da gravidade, mas ele não foi longe o suficiente com o estudo dessa lei. Se ele tivesse ido mais longe, teria descoberto que a mesma lei que mantém a Terra na sua posição e ajuda a natureza a manter um balanço perfeito nas quatro dimensões conhecidas, na qual toda a matéria e energia estão contidas, é a rede pela qual eu amarro e controlo as mentes dos seres humanos. Me conte mais sobre essa surpreendente lei do ritmo hipnótico. Conforme já afirmei, há uma forma universal de energia com a qual a natureza mantém um equilíbrio perfeito entre toda a energia e a matéria contida neste universo. Na verdade, a natureza faz uso de maneira muito especializada dessa forma especial de energia, quebrando-a com diferentes comprimentos de onda. O processo de quebrar os comprimentos de onda é feito através do hábito. Você entenderá melhor o que eu estou tentando dizer se eu fizer uma comparação direta com o método pelo qual alguém aprende a tocar algum tipo de instrumento musical. Primeiro, as notas musicais devem ser memorizadas na mente. Feito isso, elas relacionam-se umas com as outras através da melodia e do ritmo. Pelo efeito da repetição, e a melodia e o ritmo fixam-se em nossas mentes. Observe atentamente como o músico deve repetir incessantemente uma música antes de ele ter domínio sobre ela. Através da repetição, as notas musicais misturam-se e então você tem música.
Qualquer impulso de pensamento que a mente repita mais de uma vez através do hábito acaba formando um ritmo organizado. Hábitos indesejáveis podem ser quebrados. Eles devem ser quebrados antes de assumir as proporções de tal forma que possam ser consideradas um ritmo. Você está conseguindo me acompanhar? Sim. Bem, para continuar, o ritmo é o último estágio do hábito. Qualquer pensamento ou movimento físico que seja repetido uma, duas ou mais vezes através do princípio do hábito, finalmente alcança a proporção do ritmo. Então, o hábito, a partir deste momento, não pode ser quebrado porque a natureza o assume e o transforma em algo permanente. É algo tipo um redemoinho na água. Um objeto pode manter-se flutuando indefinidamente, até que ele seja pego por um redemoinho. Nesse caso, ele não tem como escapar, pois a força da água o fará submergir. Dessa forma, pode-se comparar a energia do pensamento das pessoas com a energia da correnteza do redemoinho na água. Então, essa é a forma com que você controla as mentes das pessoas? É isso? Sim, como eu já disse antes, algumas vezes, tudo o que tenho que fazer para ganhar o controle de qualquer mente humana é induzir a alienação. Pelo que estou entendendo, então o hábito de alienar-se é o maior risco que as pessoas correm de perder as suas prerrogativas ou os seus privilégios de pensarem seus próprios pensamentos e moldarem os seus próprios destinos? Isso e muito mais. Alienar-se é também o hábito pelo qual possuo as suas almas após os seres humanos desistirem de seus corpos físicos. Então, o único meio de um ser humano ser salvo da aniquilação eterna é mantendo o controle sobre a sua própria mente enquanto ele está no planeta Terra? Isto é verdadeiro? O que você afirmou está perfeitamente correto, e é a mais absoluta verdade. Aqueles que controlam e usam suas mentes escapam da minha rede. Todos os outros acabam em minhas mãos. E isso ocorre tão naturalmente quanto o sol se põe no ocidente. Isso é tudo o que há para saber sobre ser salvo da aniquilação eterna? Por acaso aquilo que você chama de oposição não tem nada a ver com a salvação das pessoas? Eu posso ver que você realmente pensa de forma profunda. A minha posição, a minha oposição, essa força que vocês humanos chamam de Deus, tem tudo a ver com a salvação das pessoas da aniquilação eterna. E é justamente por essa razão que é a minha oposição que fornece a cada ser humano o privilégio divino de poder usar sua própria mente. Se você usar essa força para manter o controle sobre sua mente, você acaba se tornando parte dela, no momento em que você deixar o corpo físico. Se você por acaso negligenciar o uso da sua mente, aí então eu entro e assumo o privilégio de tomar essa negligência através da lei do ritmo hipnótico. O quanto de uma pessoa você toma quando você a possui? Tudo o que sobra depois que ela deixa de controlar e usar sua própria mente. Em outras palavras, quando você ganha o controle de uma pessoa, você toma conta de toda a sua individualidade até o momento em que ela deixa de usar a própria mente. Isso está correto? Essa é a forma com que trabalho. O que você faz com as pessoas que você controla antes da morte? O que de útil essas pessoas fazem para você enquanto elas vivem? Eu as uso ou uso o que sobrou delas. Depois que tomo conta de sua mente, essas pessoas tornam-se propagandistas e me ajudam a preparar as mentes de outras pessoas para que entrem no hábito da alienação. Você não apenas engana as pessoas destruindo seus poderes para controlar suas próprias mentes, mas as usa para ajudá-lo no trabalho de emboscar outras? Sim, não deixe passar nenhuma oportunidade. Vamos voltar para o assunto do ritmo hipnótico. Conte-me mais de como essa lei funciona. Mostre-me como você usa indivíduos para ajudar a ganhar o controle sobre outros. Quero saber algo de tal forma que você me mostre a maneira mais efetiva com que você usa o ritmo hipnótico. Ah, isso é fácil. A coisa que eu mais gosto, na verdade, é preencher as mentes das pessoas com medo. Uma vez feito isso, não encontro nenhuma dificuldade em fazê-la alienar-se. Após, ela fica presa na minha rede através do ritmo hipnótico.
Que tipo de medo humano melhor serve ao seu objetivo? O medo da morte. Por que o medo da morte é sua arma favorita? Porque, na verdade, ninguém sabe, de acordo com as leis naturais do universo, ninguém consegue provar definitivamente o que acontece após a morte. Essa incerteza causa arrepios em todas as pessoas. As pessoas que se deixam tomar conta pelo medo, qualquer tipo de medo, recusam-se a usar as suas mentes e começam, nesse momento, a alienar-se. Eventualmente, elas alienam-se no redemoinho do ritmo hipnótico do qual poderão nunca escapar. Então você não se preocupa com o que os líderes religiosos pensam ou falam de você quando eles falam da morte? Não, contanto que eles digam alguma coisa. Se as igrejas parassem de falar sobre mim, a minha causa sofreria um grande revés. Todo ataque feito contra mim, na verdade, aumenta o medo nas mentes de todas as pessoas que são influenciadas por esses líderes. Como você pode ver, a oposição é a coisa que mantém algumas pessoas longe da alienação, considerando-se que essas pessoas não se deixam dominar pelo medo que provém deles. Você afirma que as igrejas ajudam na sua causa em vez de ajudar as pessoas? Diga-me o que então o deixa preocupado. A minha única preocupação é que algum dia um real pensador possa aparecer na Terra. O que aconteceria se um pensador aparecesse na Terra? Você me pergunta o que aconteceria? Vou contar-lhe o que aconteceria. As pessoas aprenderiam a maior de todas as verdades, que o tempo que elas passam temendo alguma coisa, se fosse revertido em fé, daria a elas tudo o que elas gostariam de ter do mundo material, e também as salvariam de mim após a sua morte física. Você não acha que isso é algo que vale a pena pensar? Qual o principal obstáculo para aparecer um pensador no mundo? Medo da crítica. Talvez possa interessar a você de que o medo da crítica é a única arma eficaz que tenho para lutar contra você. Se você não tivesse medo de publicar essa confissão, após arrancá-la de mim, eu certamente perderia o meu reino na terra. E se eu o surpreendesse e a publicasse, quanto tempo levaria para você perder o seu reinado? Apenas tempo o suficiente para que uma geração de crianças crescesse em entendimento. Você não consegue tirar os adultos de mim. Eles estão muito presos na minha rede. Mas se você publicasse essa confissão, já seria o suficiente para manter-me longe do controle daqueles que ainda não nasceram e também daqueles que ainda não alcançaram a idade da razão. Você não ousaria publicar o que eu lhe falei sobre líderes religiosos. Eles crucificariam você. Pensei que a prática selvagem da crucificação já estivesse fora de moda há mais de 2000 anos. Não quero dizer crucificação literalmente numa cruz. O que quero dizer é que você sofreria uma crucificação social e financeira. A sua renda seria cortada, você se tornaria uma persona não grata nos círculos sociais. Líderes religiosos e seus seguidores tratariam você com desprezo. Suponho que eu deveria escolher apostar as minhas fichas com os poucos selecionados que fazem uso de suas próprias mentes, em vez de me preocupar com o medo das massas de pessoas que não usam as suas mentes, as massas de pessoas que você clama ter 98%. Se você tiver coragem suficiente para fazer isso, prejudicará o meu estilo. Por que você não fala de nenhum cientista? Não gosta de cientistas? Ah, sim, eu gosto de todas as pessoas e muito, mas os verdadeiros cientistas estão fora do meu alcance. Por quê? Porque eles pensam por si mesmos e gastam seu tempo estudando as leis naturais. Eles lidam com fenômenos de causa e efeito, com fatos onde quer que os achem. Mas não cometa o erro de acreditar que cientistas não têm religião. Eles têm uma religião muito bem definida. Qual é a religião deles? A religião da verdade, a religião das leis naturais. Se o mundo algum dia produzir um pensador de muita capacidade, com habilidades para desvendar os mais profundos segredos da vida e da morte, você pode ter certeza de que a ciência será responsável por essa catástrofe. Catástrofe para quem? Para mim, é claro. Vamos voltar ao assunto do ritmo hipnótico. Eu quero saber mais sobre ele. Ele tem alguma coisa a ver com o princípio pelo qual as pessoas podem hipnotizar umas às outras? É precisamente a mesma coisa.
Eu já lhe disse isso. Por que você repete tanto as suas questões? Isso é um velho costume meu, Sua Majestade. Para seu esclarecimento, eu lhe direi que, na verdade, estou forçando você a repetir muitas de suas afirmações pelo simples fato de dar ênfase. Também estou tentando ver se consigo pegar você em alguma mentira. Não mude o assunto, volte para o ritmo hipnótico e me conte tudo o que você sabe sobre ele. Eu, por acaso, sou uma vítima? Neste momento, não, mas muito pouco faltou para você cair na minha rede. Você se alienou através do redemoinho do ritmo hipnótico até o momento em que você descobriu como me forçar a fazer esta confissão. Aí, nesse momento, perdi o controle sobre você. Que interessante. Você não está tentando me recapturar através da bajulação, está? Essa seria a melhor propina que eu poderia oferecer a você. É exatamente o tipo de suborno que usei em você efetivamente antes de você conseguir ser mais esperto do que eu. Com o que exatamente você me seduziu? Com muitas coisas, sendo as principais o sexo e o desejo por autoexpressão. Que efeito as suas propinas tiveram sobre mim? Elas fizeram com que você negligenciasse o seu principal objetivo na vida e fizeram com que você começasse a se alienar. E isso tudo que você fez para mim com o seu suborno? Isso já é muito, mas já estou de volta no caminho e fora do seu alcance agora, não estou? Sim, você está temporariamente fora do meu alcance, porque você não está alienado. O que quebrou o seu feitiço sobre mim e me libertou do hábito da alienação? A minha resposta poderá humilhar você. Você quer ouvi-la? Vá em frente e fale, Sua Majestade. Eu desejo aprender tudo o quanto possa aguentar sobre a verdade. Quando você encontrou um grande amor na mulher de sua escolha, eu perdi o meu controle sobre você. Então você vai me acusar de estar me escondendo atrás das saias de uma mulher, é isso? Não, na verdade, não se escondendo. Eu não colocaria dessa forma. Diria que você aprendeu como aproveitar-se positivamente da mente de uma mulher de alto nível. A saia da mulher, então, não tem nada a ver com isso. Não, mas o seu cérebro, sim. Quando você e sua esposa começaram a combinar os seus dois cérebros através do hábito do mastermind, todos os dias, você se deparou com o poder secreto do qual você me forçou a realizar essa confissão. Isso é verdade ou você está tentando me bajular de novo? Eu poderia bajulá-lo e seduzi-lo se eu estivesse sozinho com você, mas não consigo enquanto você estiver fazendo uso da sua mente e da sua mulher de forma combinada. Estou começando a entender algo importante. Estou começando a entender o que queria dizer aquela passagem da Bíblia que dizia de forma enfática: quando dois ou mais se reunirem e pedirem por qualquer coisa em meu nome, lhes será concedido. É verdade, então, que duas mentes são melhores do que uma? Não é somente verdade, mas é necessário antes que alguém consiga continuamente contatar a grande central da inteligência infinita que conhece tudo o que é, o que foi e o que será. Existe essa central de inteligência infinita? Se não existisse, você não estaria neste momento me humilhando, obrigando-me a confessar meus principais segredos. Não é perigoso dar esse tipo de informação para o mundo? Claro, é muito perigoso para mim. Se eu fosse você, não entregaria esse tipo de informação. Vamos voltar agora para a técnica através da qual você faz com que suas vítimas caiam no hábito da alienação. Qual o primeiro passo que um alienado deve dar para quebrar esse hábito tão diabólico? Um desejo ardente de quebrar. Você, com certeza, sabe que ninguém pode ser hipnotizado por outra pessoa sem estar consciente e apto a ser hipnotizado. Essa consciência pode assumir a forma de indiferença em relação à vida, geralmente por falta de ambição, medo, falta de definição de um propósito definido e muitas outras formas. A natureza não precisa do consentimento de ninguém para fazer uma pessoa cair sobre o feitiço do ritmo hipnótico. Tudo o que ela precisa é achar essa pessoa desprevenida, através de qualquer forma que ela negligencie de usar a sua própria mente. Lembre-se disto: o que quer que você tenha, ou você usa ou você perde. Todas as tentativas bem-sucedidas de quebrar o hábito da alienação
devem ser feitas antes que a natureza a transforme em um hábito permanente através do ritmo hipnótico. Pelo que estou entendendo, o ritmo hipnótico é uma lei natural através da qual a natureza fixa a vibração de todos os ambientes. Isso é verdade? Sim. A natureza usa o ritmo hipnótico para fazer os pensamentos dominantes de uma pessoa e os seus hábitos de pensamento se tornarem permanentes. É por isso que a pobreza é uma doença. A natureza a faz dessa forma, fixando permanentemente os hábitos de pensamento de todos os que aceitam a pobreza como uma circunstância inevitável. Através desta mesma lei do ritmo hipnótico, a natureza também fixará permanentemente pensamentos positivos de riqueza e prosperidade. Talvez você entenda melhor a forma com que o ritmo hipnótico trabalha se eu lhe disser que a sua natureza é fixar permanentemente todos os hábitos, sejam eles mentais ou físicos. Se a sua mente teme a pobreza, a sua mente atrairá a pobreza. Se a sua mente deseja riqueza e espera por ela, a sua mente atrairá os equivalentes físicos e financeiros da riqueza. Isso está em concordância com uma lei imutável da natureza. O escritor daquela frase na Bíblia, o que quer que um homem plante, ele colherá, tinha em mente essa lei da natureza? Ele não poderia ter nada, além disso, em sua mente. A afirmação é verdadeira. Você pode ver evidências dessa verdade em todas as relações humanas. É por isso que o homem que forma o hábito de alienar-se através da vida deve aceitar que, quer que chegue em suas mãos, isso está correto? Isso está absolutamente correto. A vida paga ao alienado pelo seu próprio preço, em seus próprios termos. O não alienado faz a vida pagar nos seus termos. Por acaso a questão da moral não entra no que se consegue da vida? Para falar a verdade, a única razão que entra a moral é que ela tem uma influência direta nos pensamentos de uma pessoa. Ninguém consegue o que quer da vida meramente sendo bom, se é o que você está querendo saber. Não, acho que não. Entendo o que você quer dizer. Estamos todos onde estamos e somos o que somos pelos nossos feitos. Não, não exatamente. Você está onde está e você é o que é por causa de seus pensamentos e de suas ações. Então, isso que chamam de sorte não existe, é isso? Enfaticamente, não. As circunstâncias que as pessoas não entendem não são classificadas sob o título de sorte. Por trás de toda a realidade existe uma causa. Muitas vezes a causa está tão longe do efeito que a circunstância pode ser explicada somente atribuindo-se à sorte. A natureza não reconhece essa tal lei como sorte. É uma hipótese feita pelo homem com a qual ele explica as coisas que ele não entende. Os termos sorte e milagre são irmãos gêmeos. Nenhum dos dois possui uma existência real, exceto na imaginação das pessoas. Ambos são usados para explicar aquilo que as pessoas não entendem. Lembre-se disso: tudo que possui uma existência real pode ser provado como tal. Mantenha essa verdade em sua mente, e você se tornará um pensador mais profundo. O que é mais importante, pensamentos ou atos? Todos os atos seguem pensamentos. Não existem feitos sem antes ter havido um padrão de pensamento que o antecedesse. Além disso, todos os pensamentos têm uma tendência de se tornarem a sua contraparte física. Os pensamentos dominantes, que são aqueles que uma pessoa mistura com as emoções, desejos, esperança, fé, medo, ódio, ganância, entusiasmo, eles não apenas têm a tendência de se tornarem o seu equivalente físico, como estão fadados a se tornarem o equivalente físico. Isso me leva a lhe pedir que me conte mais sobre a sua pessoa, onde, além das mentes das pessoas, você se fixa e realiza seus planos. Opero onde quer que haja algo que eu possa controlar ou me apropriar. Já lhe disse que eu sou a porção negativa do elétron da matéria. Sou a explosão do raio. Sou a dor na doença e o sofrimento físico. Sou o general que não é visto na guerra. Sou o agente desconhecido da pobreza e da fome. Sou o executor na pena de morte. Sou um inspirador do desejo da carne. Sou o criador da inveja, da ganância e do ciúme. Sou o instigador do medo.
Sou o gênio que converte as realizações de homens da ciência em instrumentos de morte. Sou o destruidor da harmonia em todas as formas de relações humanas. Sou a antítese da justiça. Sou a força propulsora de toda a imoralidade. Sou o obstáculo para tudo o que é bom. Sou a ansiedade, o suspense, a superstição e a insanidade. Sou o destruidor da esperança e da fé. Sou o inspirador da fofoca destrutiva e do escândalo. Sou o desencorajador do pensamento livre e independente. Em resumo, sou o criador de todas as formas de miséria humana, o instigador do desencorajamento e do desapontamento. E você não chama isso de frio e cruel? Eu chamo isso de certo e confiável. A crise econômica mundial quebrou os hábitos dos homens em todas as partes e redistribuiu as fontes de oportunidades em todos os setores da vida, em uma escala sem precedentes. O álibi do alienado, com o qual tenta explicar a sua posição indesejável, é o seu grito de que não existem novas oportunidades no mundo. Não alienados não esperam pela oportunidade para trilhar o seu caminho. Eles criam oportunidades que estejam em acordo com seus desejos e necessidades. Os não alienados são espertos o suficiente para evitar a influência do ritmo hipnótico? Ninguém é esperto o suficiente para fugir da influência do ritmo hipnótico. Poderia uma pessoa facilmente evitar a influência da lei da gravidade? A lei do ritmo hipnótico fixa permanentemente os pensamentos dominantes dos homens, sejam eles positivos ou negativos, ou não alienados ou alienados, respectivamente. Não há razão para que um não alienado queira evitar a influência do ritmo hipnótico, porque essa lei é favorável a ele. Ela o ajuda a converter seus objetivos, planos e metas em réplicas físicas. Ela fixa os seus hábitos de pensamento e os faz permanentes. Somente um alienado desejaria escapar da influência do ritmo hipnótico. Boa parte da minha vida adulta fui um alienado. Como foi que consegui escapar do redemoinho do ritmo hipnótico? Você não escapou. A maior porção de seus pensamentos e desejos dominantes, desde o momento em que você alcançou a vida adulta, tem sido um desejo definido de entender todas as potencialidades da mente. Você pode ter se alienado em pensamentos de menor importância, mas não se alienou com esse desejo. Devido ao fato de não ter se alienado, você agora está gravando um documento que lhe dará exatamente o que os seus pensamentos dominantes desejavam da vida. Por que sua oposição não usa o ritmo hipnótico para fazer com que pensamentos positivos e causas nobres tornem-se permanentes? Por que a sua oposição permite que você use essa força estupenda pelos seus próprios pensamentos e ações? Por que a sua oposição não vence você blindando as pessoas com pensamentos que construam e as eleve acima de sua influência? A lei do ritmo hipnótico está disponível para todos que queiram fazer uso dela. Faço uso dela de forma mais efetiva do que a minha oposição, porque ofereço às pessoas subornos mais atrativos, a fim de que elas pensem que os meus tipos de pensamentos e realizem os meus tipos de ações. Em outras palavras, você controla as pessoas fazendo com que pensamentos negativos e ações destrutivas sejam prazerosas para elas. Isso está correto? Essa é a ideia. Exatamente. Capítulo 7. Sementes do medo. Seguidamente, fico imaginando por que a sua oposição, que nós humanos chamamos de Deus, simplesmente não aniquila você. Você sabe me dizer por quê? Porque a força é tanto dele quanto minha. Essa força está tão disponível para ele quanto está para mim. E é exatamente isso que venho tentando fazer você entender. A força mais poderosa do universo pode tanto ser usada com objetivos construtivos e positivos, através do que os humanos chamam de Deus, quanto com objetivos estritamente negativos, através do que vocês chamam de diabo. E ainda tem algo mais importante que você deve saber. Essa força pode ser usada por qualquer ser humano, de forma tão efetiva quanto eu ou Deus podemos. Você faz uma afirmação que não parece muito palpável. Você tem como provar o que está afirmando? Sim, mas seria muito melhor que
se você provasse por si mesmo. A palavra do diabo não me parece que tenha muita validade entre vocês, humanos pecadores, nem a palavra de Deus. Na verdade, vocês temem o diabo e não confiam no seu Deus. Por isso, vocês têm apenas uma fonte disponível através da qual vocês podem se apropriar do benefício da força universal, que é justamente confiando e usando a sua própria força do pensamento. Esse é o caminho direto para a central universal da inteligência infinita. Não há outro caminho disponível a ser trilhado para qualquer ser humano. Por que nós, seres humanos, não achamos o caminho para a inteligência infinita antes? Porque eu os interceptei primeiro e os tirei do caminho, plantando nas suas mentes pensamentos que destroem a sua força de tal forma que vocês não conseguem usar a mente de forma adequada. Fiz com que fosse atrativo para vocês usar o poder da inteligência infinita a fim de obter fins negativos, através da ganância, da avareza, da luxúria, da inveja e do ódio. Lembre-se, a sua mente atrai aquilo que ela mais enfatiza. Para mantê-los longe da minha oposição, tudo o que eu tinha que fazer era alimentá-los com pensamentos que fossem úteis à minha causa. Se estou entendendo, o que você quer dizer é que nenhum ser humano precisa temer o diabo ou se preocupar em bajular a Deus? É precisamente isso. Essa admissão pode afetar a minha reputação, mas também, ao mesmo tempo, pode atrapalhar a minha oposição, já que ela abre espaço para enviar mais humanos diretamente para a fonte de toda a força. Em outras palavras, se você não pode controlar as pessoas através de subornos negativos ou pelo medo, então você realmente quer chutar o balde e mostrar às pessoas como ir diretamente a Deus? Por acaso você também é político? A sua técnica me parece estranhamente familiar. Eu, na política? Se eu por acaso não estou na política, quem você acredita que começa as crises econômicas e força as pessoas a entrarem em guerra? Você com certeza não acha que isso é papel da minha oposição. Conforme já lhe disse, possuo aliados em todos os setores da vida que ajudam a me conectar com os tipos de relações humanas existentes. Por que você não toma conta de todas as igrejas e as usa diretamente para sua causa? Você acha que eu sou um idiota? Quem manteria vivo o medo do diabo se eu subjugasse as igrejas? Quem serviria de isca para atrair a atenção das pessoas enquanto eu manipulo as suas mentes? Se eu não tivesse algum tipo de agente através do qual eu pudesse semear as sementes do medo e da dúvida, a coisa mais inteligente que eu faço é justamente usar os aliados da minha oposição para manter sempre vivo o medo do inferno nas mentes das pessoas. Enquanto as pessoas temerem algo, não importa o que, eu manterei o meu controle sobre elas. Eu estou começando a entender o seu esquema. Você usa as igrejas para plantar a semente do medo, da incerteza e da indefinição das mentes das pessoas. Esses estados negativos na mente fazem com que as pessoas formem o hábito da alienação. Esse hábito acaba cristalizando-se permanentemente através do ritmo hipnótico. Então a vítima torna-se indefesa para se ajudar. Isso está correto? O ritmo hipnótico então é algo para ser observado e respeitado? O modo de lhe dizer a verdade é que o ritmo hipnótico é algo a ser estudado, entendido e voluntariamente aplicado para que se possa conseguir alcançar metas e desejos determinados. Se a força do ritmo hipnótico não é voluntariamente aplicada para se conseguir fins determinados, então ela pode ser um grande perigo? Sim, e também porque ela funciona automaticamente. Se ela não for conscientemente aplicada para obter um determinado resultado desejado, poderá e certamente fará com que se obtenham resultados indesejados. Pegue a simples ilustração do clima, por exemplo. Qualquer um pode ver e entender que a natureza força cada ser humano e cada elemento da matéria a ajustarem-se ao seu clima. Nos trópicos, ela cria árvores que dão frutos e se reproduzem. Ela força as árvores a ajustarem-se ao seu sol escaldante. Ela as força também a formarem folhas especialmente feitas para a proteção contra os raios do sol. Essas mesmas árvores não poderiam sobreviver se fossem removidas para as regiões árticas, onde a natureza estabeleceu um clima totalmente diferente. Nos climas mais frios, ela cria árvores que são ajustadas para sobreviver e se reproduzir,
mas elas não poderiam sobreviver se fossem transplantadas nas regiões tropicais. Da mesma maneira, a natureza abriga os seus animais, dando a cada um deles um tipo de clima diferente e um tipo de cobertura para que eles tenham conforto e sobrevivam nesse clima. De uma maneira similar, a natureza força na mente dos homens todas as influências que este recebe do seu ambiente e que muitas vezes são mais fortes do que os próprios pensamentos dos indivíduos. As crianças são forçadas pela natureza a receber influência de todos à sua volta, a não ser que seus próprios pensamentos sejam mais fortes que essas influências. A natureza estabelece um ritmo definido para cada ambiente, e tudo dentro desse ritmo é forçado a entrar em frequência. O homem sozinho possui o poder de estabelecer o seu próprio ritmo de pensamento, considerando que ele exercita esse privilégio antes de o ritmo hipnótico ter forçado sobre ele as influências do seu ambiente. Todas as causas, todos os tipos de negócio, toda cidade, vilarejo, cada rua e centro comunitário têm o seu próprio definido e discernível ritmo. Se você deseja conhecer a diferença que existe na frequência de ritmos das ruas, dê uma caminhada na Quinta Avenida, em Nova York, e depois desça uma rua em direção aos bairros pobres. Todas as formas de ritmo tornam-se permanentes com o tempo. Cada indivíduo possui o seu próprio ritmo de pensamento? Sim, essa é precisamente a maior diferença entre os indivíduos. A pessoa que pensa em termos de poder, sucesso, opulência, define um ritmo tal que atrai essas possessões desejáveis. A pessoa que pensa em termos de miséria, escassez, fracasso, desencorajamento e pobreza atrai essas influências indesejáveis. Isso explica por que tanto o sucesso quanto o fracasso são resultados do hábito. O hábito estabelece o ritmo do pensamento e o ritmo atrai o objeto que, por sua vez, representa os pensamentos dominantes. O ritmo hipnótico, por acaso, é algo que se parece com um ímã que atrai coisas que possuem uma afinidade magnética? Isso está correto? Sim, isso está correto. Esse é o motivo de porque todos aqueles que são orientados para a pobreza acabam acumulando-se nas mesmas comunidades. Isso explica aquele velho adágio: a miséria adora a companhia. Isso também explica por que as pessoas que começam a se tornar bem-sucedidas em qualquer tarefa acham que o sucesso multiplica com muito menos esforço conforme a passagem do tempo. Todas as pessoas bem-sucedidas usam o ritmo hipnótico tanto conscientemente quanto inconscientemente, esperando e exigindo o sucesso. A exigência torna-se um hábito. O ritmo hipnótico toma conta do hábito e a lei da atração harmoniosa a traduz no seu equivalente físico. Em outras palavras, se eu sei que o que eu quero da vida, peço deliberadamente e apoio o meu pedido com total consciência e desejo pagar o preço que a vida cobrar para conseguir o que quero, e ainda recuso aceitar quaisquer substitutos. A lei do ritmo hipnótico tomará conta dos meus desejos e me ajudará, pelos meios lógicos e naturais, e a transformar esses desejos em realidade física. Isso é verdade? Isso descreve a forma como a lei trabalha. A ciência estabeleceu provas irrefutáveis de que as pessoas são o que são devido a dois fatores principais: a hereditariedade e a influência do ambiente. Elas trazem consigo, ao nascer, uma combinação de todas as qualidades físicas de seus numerosos ancestrais. Após chegarem aqui, elas atingem a idade da autoconsciência, e daquele momento em diante elas formam suas próprias personalidades e mais ou menos definem os seus destinos no planeta como um resultado das influências dos ambientes às quais elas estão sujeitas, especialmente as influências que as controlam durante sua infância. Esses dois fatos foram tão bem estabelecidos que não há o menor espaço, mesmo para qualquer pessoa inteligente, questioná-los. Como pode o ritmo hipnótico mudar a natureza de um corpo físico, que por sua vez é uma combinação de milhares de ancestrais que viveram e morreram antes de se terem nascido? Como pode o ritmo hipnótico mudar a influência do ambiente em que se vive? As pessoas que nascem em meio à pobreza e à ignorância possuem uma forte tendência a permanecerem guiadas pela pobreza e pela ignorância durante toda a sua vida. O que, se é que é possível, pode o ritmo hipnótico fazer sobre isso?
O ritmo hipnótico não pode mudar a natureza do corpo físico que se herda ao nascer, mas ele pode modificará, mudará, controlará e fará permanentes as influências ambientais que estiverem à nossa volta. Se entendi o que você quis dizer, das duas, uma. Ou o ser humano é forçado pela natureza a aceitar e tornar-se parte do ambiente que ele escolhe, ou as forças do ambiente são impostas a ele. Isso está correto, mas há modos e meios pelos quais um indivíduo pode resistir às influências de um ambiente que ele não deseja aceitar. E há também um método pelo qual se pode reverter a influência do ritmo hipnótico partindo do negativo para se alcançar resultados positivos. Você quer dizer que existe um método definido pelo qual o ritmo hipnótico pode ser utilizado para servir em vez de destruir? É exatamente isso que eu quero dizer. Diga-me como esse fantástico fim pode ser obtido. Para que a minha descrição seja de algum valor prático, ela necessariamente terá de ser longa, porque terá que cobrir os 7 princípios da psicologia, os quais devem ser entendidos e aplicados por todos aqueles que desejem usar o ritmo hipnótico para ajudá-los a forçar a vida a lhes trazer aquilo que eles realmente querem. Então, divida a sua descrição em 7 partes, cada uma delas contendo uma análise detalhada dos 7 princípios com instruções simples para a sua aplicação na prática. Capítulo 8. Propósito definido. Sua Majestade procederá agora à revelação dos segredos dos 7 princípios através dos quais os seres humanos podem forçar a vida a fornecer-lhes a liberdade espiritual, mental e física. Não seja econômico ao longo de sua descrição desses princípios. Quero uma ilustração completa de como esses princípios podem ser utilizados por qualquer pessoa que escolha fazer uso deles. Conte-nos tudo o que sabe sobre esse princípio, do propósito definido. Se por acaso seguir adiante com essa ideia maluca de publicar a minha confissão, você abrirá as portas do inferno e libertará todas as almas que eu busquei ao longo desses últimos séculos. Você me privará de milhões de almas que ainda não nasceram. Você libertará de minha submissão milhões de almas que agora habitam o planeta. Pare, eu lhe imploro. Vamos lá, se abra. Vamos ouvir o que tem a dizer sobre o princípio do propósito definido. Você está colocando água nas chamas do inferno, mas a responsabilidade é sua, não minha. Eu posso, sem sombra de dúvida, também dizer que qualquer ser humano que esteja firme em seus planos e metas pode fazer a vida entregar a ele exatamente aquilo que ele deseja. Isso é uma afirmação muito abrangente, Sua Majestade. Você poderia diminuir um pouco o escopo de sua afirmação? Diminuir? Não, desejo aumentar. Quando ouvir o que tenho a dizer, você entenderá por que o princípio da definição de propósito é tão importante. A minha oposição usa um truque muito esperto para me enganar e tirar o meu controle sobre as pessoas. Porque, na verdade, a oposição sabe que o princípio da definição de propósito fecha a porta da mente de qualquer um contra mim, de tal forma que eu não consigo invadir e não ser induzido a não ser induzindo essa pessoa ao hábito da alienação. Por que a sua posição não revela o seu segredo a todas as pessoas, contando a elas como evitá-los através de um propósito definido? Você já admitiu que, de cada 100 pessoas, apenas 2 pertencem à sua oposição. Porque eu sou mais esperto que a minha oposição. Eu afasto as pessoas de suas definições através de minhas promessas. Como você pode ver, controlo mais pessoas do que a minha oposição, porque sou um melhor vendedor e também sou um grande showman. Eu atraio as pessoas alimentando-as deliberadamente com os seus próprios hábitos de pensamentos nos quais elas se satisfazem. O princípio da definição de propósito é algo com que alguém deve nascer ou algo que pode ser adquirido? Todas as pessoas, conforme eu já lhe disse antes, nascem com o privilégio e com o potencial de terem a definição de propósito. Mas 98 de cada 100 pessoas perdem esse privilégio porque não o utilizam e nem tomam consciência de sua existência. O privilégio da definição de propósito pode ser mantido somente através de uma política pela qual a pessoa adota como um guia para todos os assuntos de sua vida. Ah, entendo.
Pode-se tomar vantagem do princípio da definição de propósito, da mesma forma que se pode construir um corpo físico forte e musculoso, através do uso constante e sistemático. É isso mesmo? Essa é a verdade nua e crua, da forma mais acertada possível. Agora eu penso que estamos chegando a algum lugar, Sua Majestade. Finalmente chegamos ao ponto de partida pelo qual todos os que se tornam autodeterminados em suas vidas irão infalivelmente encontrar o sucesso. Descobrimos através da sua fantástica confissão que o seu maior ativo é a falta de preocupação do homem, que por sua vez habilita você a guiá-lo pela selva da indefinição através de pequenos subornos. Aprendemos acima de qualquer dúvida que qualquer um que adote o princípio da definição de propósitos como uma política e a use nas suas experiências do dia a dia jamais pode ser induzido a formar o hábito da alienação. Sem a ajuda do hábito da alienação, você não tem força para atrair as pessoas através de suas promessas. Isso está correto? Isso não poderia ter dito tamanha verdade. Vá em frente agora e descreva como as pessoas negligenciam o privilégio de ser livres e autodeterminadas através da indefinição e da alienação. Já fiz uma breve referência sobre esse princípio, mas agora entrarei nos mínimos detalhes para explicar de que forma esse princípio funciona. Começarei no momento do nascimento. Quando uma criança nasce, ela traz consigo nada além de um corpo físico, representando os resultados da evolução de milhões de anos de seus ancestrais. A sua mente é um branco total. Quando a criança alcança a idade da consciência e começa a reconhecer os objetos em seu entorno, ela também começa a imitar outras pessoas. A imitação torna-se um hábito fixo. Naturalmente, a criança imita, antes de tudo, os seus pais. Aí então, ela começa a imitar seus outros parentes e pessoas que as acompanham diariamente, incluindo os instrutores religiosos e os professores da escola. A imitação estende-se não somente à expressão física, mas também à expressão do pensamento. Se os pais de uma criança têm medo de mim e expressam esse medo de tal forma que a criança consiga ouvir isso, essa criança adquire o medo através do hábito da imitação e acaba armazenando isso em seu subconsciente como uma crença real. Se o instrutor religioso dessa criança expressar qualquer forma de medo de mim, e todos eles expressam de uma forma ou outra, esse medo é adicionado ao mesmo temor passado para a criança por seus pais. Essas duas formas negativas de limitação ficam armazenadas no subconsciente, de forma a serem utilizadas por mim mais adiante em suas vidas. De forma similar, a criança aprende por imitação a limitar a sua força do pensamento, preenchendo sua mente com inveja, ódio, ganância, luxúria, vingança e todos os outros impulsos negativos do pensamento, que destroem toda e qualquer possibilidade de definição de propósito. Enquanto isso, me hospedo na mente dessa criança e a induzo a alienar-se, até que eu tenha controle total sobre ela por meio do ritmo hipnótico. Pelo que eu pude entender de todas as suas afirmações, você tem que ganhar o controle das pessoas enquanto elas são muito jovens, sob pena de perder a oportunidade de controlá-las? Eu prefiro possuí-las antes que elas tomem conta de suas próprias mentes. Uma vez que uma pessoa aprenda o real poder de seus próprios pensamentos, ela se torna positiva, e então é muito difícil que ela se submeta a mim. Na verdade, não tenho poder nenhum sobre o ser humano que descubra e use o princípio da definição do propósito. O hábito da definição de propósito seria uma proteção permanente contra o seu controle? Não, de certa forma, não. A definição fecha a porta da mente para mim, mas ela só mantém as portas fechadas, enquanto que a pessoa siga, contanto que a pessoa siga o princípio de forma sistemática e permanente, fazendo dele um hábito de vida. Uma vez que a pessoa hesite, procrastine ou torne-se indefinida sobre qualquer coisa, ela está apenas a um passo de deixar essa proteção e ser envolvida por mim e pelo meu controle. Qual a relação que existe entre a definição de propósito e as circunstâncias materiais de determinada pessoa? Eu gostaria de saber se uma pessoa pode adquirir poder através da definição de propósitos, sem trazer para si o poder da destruição através da lei da compensação. A sua questão limita as minhas ilustrações, porque há tão poucas pessoas no mundo que entendem.
Existiram muito poucas pessoas no passado que entendiam como usar o princípio do propósito definido sem atrair para si mesmas as implicações negativas da lei da compensação. Aqui você está me forçando a revelar um dos meus truques mais valiosos. Estou para contar a você que, eventualmente, trago novamente para a minha causa todos aqueles que escapam de mim temporariamente, através do princípio da definição e propósito. A forma de como eu faço essas pessoas retornarem a mim é simplesmente preenchendo as mentes delas com ganâncias por poder e amor pela expressão egocêntrica, até o limite de o indivíduo cair no hábito e violação dos direitos dos outros. Aí então entro com a lei da compensação e imediatamente retomo a minha vítima. Então eu vejo, baseado em suas próprias admissões, que o princípio da definição de propósito pode ser perigoso proporcionalmente à possibilidade de tornar-se uma forma de poder. Isso é verdade? Sim. E o que é mais importante, cada princípio do bem carrega consigo a semente de um perigo equivalente. É difícil acreditar nisso. Que perigo, por exemplo, pode haver no hábito do amor à verdade? O perigo encontra-se na palavra hábito. Todos os hábitos, com exceção somente aquele do amor à definição de propósito, podem levar à alienação. O amor à verdade, a menos que ele assuma a proporção da procura definitiva por ela, pode se tornar similar a todas as outras boas intenções. E você sabe, é claro, o que faço com boas intenções. O amor pelos parentes também é perigoso? O amor por qualquer coisa ou por qualquer pessoa, exceto o amor pelo propósito definido, pode ser perigoso. O amor é um estado de espírito que encobre a razão, limita a força de vontade e cegamente para os fatos e para a verdade. Todos aqueles que se tornam autodeterminados e ganham liberdade espiritual para pensar os seus próprios pensamentos devem examinar cuidadosamente cada emoção, mesmo aquela mais vaga relacionada ao amor. Você pode ficar surpreso em saber que o amor é uma das minhas iscas mais efetivas. Com ele trago para o hábito da alienação aqueles que não consegui atrair com nada mais. E é por isso que o coloquei encabeçando a minha lista de subornos. Mostre-me aquilo que uma pessoa mais ama e eu terei a chave para saber como essa pessoa pode ser induzida a alienar-se, até o ponto de eu fisgá-la com um ritmo hipnótico. Amor e medo combinados me fornecem as armas mais efetivas com as quais induzo as pessoas a se alienarem. Cada qual é tão útil quanto o outro. Ambos têm o efeito de fazer com que as pessoas negligenciem o desenvolvimento da definição no uso de suas próprias mentes. Dê-me o controle sobre os medos de uma pessoa e, adicionalmente, me conte o que ela mais ama. Com certeza pode contar que essa pessoa será minha escrava. O amor e o medo são forças emocionais de tão estupenda potência que qualquer uma das duas tem o poder de retirar a força de vontade e o uso da razão. Sem o poder da vontade e da razão, não há nada mais que possa sustentar a definição de propósito. Mas, Sua Majestade, não valeria a pena viver se as pessoas nunca sentissem a emoção do amor. Ah, você está tão certo quanto a sua razão, mas negligenciou ao não adicionar que o amor deve estar sob total controle da pessoa, em todos os momentos. É claro, o amor é um estado de espírito completamente desejável, mas também é um paliativo que pode ser usado para limitar ou destruir a razão e a força de vontade. E ambas devem estar acima do amor em importância para todos aqueles seres humanos que desejam a liberdade e a autodeterminação. Entendo pelo que você diz que as pessoas que ganham poder devem endurecer suas emoções, controlar os seus medos e dominar o amor. Isso está correto? As pessoas que ganham e mantêm poder devem tornar-se definidas em todos os seus pensamentos e atos. E se isso é o que você chama endurecer, então sim, eles têm que ser duros. Vamos olhar para as fontes da vantagem de ser definido em todos os assuntos do dia a dia na nossa vida. Qual é mais apto para ser bem-sucedido? Um plano fraco aplicado com definição ou um plano forte e profundo aplicado sem definição? Planos fracos têm um meio de se tornarem fortes se forem aplicados com definição. Você quer dizer que qualquer plano definitivamente colocado em ação continua na busca por um propósito definido?
pode se tornar bem-sucedido mesmo que não seja o melhor plano? Sim, é exatamente isso que eu quero dizer. A definição de propósito mais um plano bem elaborado geralmente traz consigo sucesso, não importando o quão fraco o plano possa parecer. A maior diferença entre um plano forte e um fraco é que o plano forte, se definitivamente aplicado, pode trazer sucesso mais rapidamente do que um plano fraco. Em outras palavras, se não se consegue estar sempre certo, então se deve estar definido? É isso que você está tentando me fazer entender? Essa é a ideia. As pessoas que são definidas, tanto em seus planos quanto em seus objetivos, aceitam derrotas temporárias, como sendo um sinal para que façam um esforço maior. Você pode ver por si mesmo que esse tipo de política está fadada a ganhar, se for feita com convicção. Pode uma pessoa que se move com definição, tanto de planos quanto de propósitos, estar sempre certa de alcançar o sucesso? Não. O melhor dos planos algumas vezes falha, mas a pessoa que age com definição reconhece a diferença entre a derrota temporária e o fracasso. Quando os planos falham, ela os substitui por outros, mas ela não muda o seu propósito, ela persevera. Eventualmente, ela encontra um plano que será bem-sucedido. Um plano baseado em fins imorais ou injustos será tão bem-sucedido de forma tão rápida quanto um plano motivado por um senso apurado de justiça e moralidade? Através da operação da lei da compensação, todos, sem exceção, colhem aquilo que plantam. Planos baseados em motivos injustos e imorais podem trazer sucesso temporário, mas sucesso duradouro deve levar em consideração a quarta dimensão, o tempo. O tempo é o inimigo da imoralidade e da justiça. Ele é o amigo da justiça e da moralidade. O fracasso em reconhecer esse fato como verdadeiro tem sido responsável pela onda de crimes entre jovens no mundo inteiro. A mente jovem e inexperiente pode frequentemente cometer o erro de avaliar o sucesso temporário como algo permanente. Os jovens frequentemente cometem o erro de cobiçar os ganhos temporários baseados em planos injustos e imorais e negligenciam olhar à frente e observar as penalidades que sempre seguem exatamente como a noite segue o dia.